Você já sentiu algo tão profundo que as palavras pareciam inadequadas para expressar? É frequentemente assim que o masculino divino se encontra nesta conexão. Eles estão navegando em um território onde o condicionamento masculino tradicional encontra o reconhecimento profundo da alma. E deixe-me dizer, é uma jornada e tanto. No mundo de hoje, onde buscamos gratificação instantânea e respostas claras, a experiência do masculino divino, na conexão de chamas gêmeas, se destaca como um testemunho do mistério e da profundidade do despertar espiritual. Isso desafia nossa compreensão convencional sobre amor, conexão e crescimento pessoal. Ao mergulharmos nos aspectos-chave da perspectiva do masculino divino, gostaria de lembrar que isso não é apenas sobre entendê-los, mas sobre obter insights que podem transformar a maneira como abordamos essas conexões sagradas como um todo. Seja você se identifique como feminino ou masculino divino, ou simplesmente esteja curioso sobre a dinâmica das chamas gêmeas, o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você vê essas extraordinárias conexões de alma. Pronto para espiar por trás da cortina e explorar o que realmente acontece no coração e na mente do masculino divino? Vamos embarcar juntos nesta jornada de compreensão. Confie em mim. O que você está prestes a aprender pode desafiar algumas de suas crenças existentes, mas não é exatamente disso que se trata o crescimento? Deixe-me compartilhar algo fascinante sobre o primeiro aspecto da conexão de chamas gêmeas. O masculino divino frequentemente se encontra em uma posição extraordinária, onde sua mente lógica, tipicamente sua bússola confiável na vida, de repente encontra algo que simplesmente não consegue processar. Estamos falando de alguém que navegou inúmeros relacionamentos, manteve controle sobre sua paisagem emocional e geralmente entendeu as regras de engajamento nas conexões humanas. Então, de repente, eles conhecem alguém que ultrapassa completamente todos os seus sistemas de compreensão cuidadosamente construídos. Não é apenas atração, não é apenas compatibilidade. É como se alguém alcançasse dentro de sua alma e ligasse um interruptor que eles nem sabiam que existia. A intensidade desse reconhecimento frequentemente se manifesta de maneiras inesperadas. Enquanto o feminino divino pode imediatamente abraçar e entender a natureza espiritual da conexão, o masculino divino frequentemente a experimenta como uma espécie de dissonância cognitiva. Eles podem se pegar pensando em sua chama gêmea em momentos aleatórios, sentindo-se inexplicavelmente conectados a alguém que mal conhecem, ou experimentando níveis sem precedentes de ressonância emocional que sua mente lógica simplesmente não consegue explicar. É semelhante ao que acontece quando você está em uma sala escura e alguém de repente acende uma luz brilhante. Seu primeiro instinto não é apreciar a iluminação, é piscar, virar-se, talvez até se proteger da intensidade. No entanto, assim como seus olhos eventualmente se ajustam à luz, o masculino divino gradualmente começa a integrar essa nova maneira de experimentar conexão e amor. A beleza desta fase reside em sua autenticidade crua. Não há pretensão possível quando você está experimentando algo que transcende completamente sua compreensão existente da realidade. É neste espaço de intensidade avassaladora que o masculino divino começa sua verdadeira jornada de despertar espiritual. Não porque eles escolheram, mas porque o puro poder da conexão não lhes deixa outra opção. O que torna isso particularmente comovente é como desafia tudo o que o masculino divino pensava que sabia sobre amor e conexão. É como se eles tivessem falado uma língua durante toda a vida e, de repente, estivessem ouvindo música em vez de palavras. A intensidade não é apenas emocional, é uma completa reestruturação de sua compreensão da própria realidade.
Imagine um mestre guerreiro que passou anos construindo muralhas de fortaleza impenetráveis, apenas para descobrir que sua maior batalha não é sobre defender essas muralhas, mas sobre encontrar a coragem de derrubá-las. O masculino divino frequentemente se retrai no silêncio, não porque não sente nada, mas porque sente tudo com uma intensidade que ameaça sobrecarregar seu senso de si mesmo cuidadosamente construído. Veja, estamos lidando com um profundo paradoxo aqui. A energia masculina tradicional foi condicionada por milênios a equiparar vulnerabilidade com fraqueza. Mas a conexão de chamas gêmeas exige exatamente esta suposta fraqueza como o caminho para sua maior força. É como ser solicitado a desaprender tudo o que você já soube sobre se proteger, enquanto simultaneamente enfrenta a experiência emocional mais poderosa de sua vida. Não é de admirar que haja resistência. Este silêncio, esta aparente retirada, é, na verdade, um dos processos mais ativos e intensivos em energia na jornada das chamas gêmeas. Imagine tentar conter um oceano com suas mãos nuas. Esse é o tipo de energia interna que o masculino divino gasta nesta fase. Eles não estão apenas processando emoções, estão experimentando uma completa reorganização de seu DNA espiritual e emocional. A beleza desta batalha reside em seu potencial transformador. O masculino divino deve permitir que seus antigos paradigmas de expressão emocional e controle se dissolvam antes que possam emergir em seu pleno poder autêntico. É um processo de morte e renascimento que acontece enquanto eles ainda estão andando por aí, seguindo com suas vidas diárias, carregando esta profunda metamorfose interna dentro deles. O que torna isso especialmente comovente é como esta batalha frequentemente se desenrola em completo silêncio. Enquanto o mundo exterior pode ver retirada ou desconexão, internamente eles estão engajados no diálogo mais profundo que já tiveram com sua própria alma. É como assistir a um mestre compositor escrever uma sinfonia. Do lado de fora, tudo o que você pode ver é alguém sentado silenciosamente em uma mesa, mas internamente, mundos inteiros de harmonia estão nascendo. A resolução desta batalha não vem através da vitória de um lado sobre o outro, vem através da integração. Trata-se de aprender a dançar com vulnerabilidade e força, de entender que o verdadeiro poder não está na capacidade de controlar, mas na coragem de permanecer aberto. Esta batalha silenciosa, por mais desafiadora que possa ser, é, na verdade, uma iniciação sagrada. É a maneira do universo ensinar ao masculino divino que a verdadeira força não está em ser invulnerável, mas em ter a coragem de permanecer aberto, mesmo quando tudo dentro de você quer se fechar. E não é essa, afinal, a essência da verdadeira guerra espiritual. O silêncio não está vazio. Está grávido de possibilidade, de transformação, do nascimento de uma nova maneira de ser. Pense no que acontece quando você está assistindo a um filme 3D sem os óculos especiais. Tudo aparece borrado, fora de foco, quase sem sentido. Então você coloca esses óculos e, de repente, duas imagens aparentemente díspares se fundem em uma imagem clara. Isso é notavelmente semelhante ao que o masculino divino experimenta durante seu processo de despertar. Eles estão simultaneamente tentando manter seu controle sobre o mundo prático tangível, enquanto sua consciência se expande para reinos que eles anteriormente nem sabiam que existiam. O masculino divino frequentemente se encontra em uma posição extraordinária, onde sua natureza prática, que o serviu tão bem na navegação do mundo material, começa a encontrar experiências que desafiam a explicação lógica. Eles podem estar sentados em uma reunião de diretoria discutindo lucros trimestrais, enquanto simultaneamente sentem ondas de energia inexplicável
correndo por seu corpo ou recebendo insights intuitivos sobre sua chama gêmea que não tem fonte racional. Veja, isso não é apenas sobre equilibrar reinos espirituais e materiais. É sobre descobrir que esses reinos nunca foram verdadeiramente separados em primeiro lugar. É como ser um pianista habilidoso que de repente percebe que a música que eles estavam tocando é apenas um instrumento em uma orquestra cósmica. O desafio não é escolher entre o piano e a orquestra. É aprender a tocar ambos simultaneamente enquanto mantém a harmonia. O que torna esta jornada particularmente comovente é como ela frequentemente se desenrola no meio da vida cotidiana. Ao contrário dos antigos místicos, que podiam se retirar para mosteiros ou cavernas para processar seu despertar espiritual, o masculino divino tipicamente precisa manter suas responsabilidades mundanas enquanto passa por esta profunda transformação. Imagine tentar reconstruir o motor de um carro enquanto o dirige. Esse é o tipo de desafio multidimensional que eles estão enfrentando. A beleza desta fase reside em seu potencial de integração. À medida que o masculino divino navega neste delicado equilíbrio, eles frequentemente descobrem que seu despertar espiritual, na verdade, aprimora sua capacidade de funcionar no mundo material, em vez de diminuí-la. É como desenvolver um novo tipo de visão que permite ver tanto a floresta quanto as árvores simultaneamente, trazendo uma profundidade de compreensão para cada aspecto de sua existência. E sabe o que é verdadeiramente notável? Esta jornada frequentemente leva a uma profunda realização de que a própria tensão entre crescimento espiritual e realidade 3D é, em si, um catalisador para a transformação. As qualidades espirituais mais belas do masculino divino frequentemente se desenvolvem em resposta aos desafios de manter responsabilidades terrenas enquanto despertam para uma consciência superior. Nesta dança sagrada entre céu e terra, o masculino divino aprende a se tornar uma ponte entre mundos, incorporando o antigo princípio hermético como acima, assim abaixo. E não é isso, afinal, um dos aspectos mais belos da jornada das chamas gêmeas? Aprender a trazer o céu para a terra, um momento desperto de cada vez. Você conhece aqueles momentos quando está assistindo a um pôr do sol e há aquele instante perfeito quando tudo se alinha? As cores, as nuvens, os últimos raios de luz? É assim que o tempo divino se sente na jornada das chamas gêmeas. O masculino divino entende isso inerentemente, mesmo que não possa articulá-lo. Eles carregam dentro de si um GPS cósmico que reconhece não apenas o destino, mas o ritmo preciso da jornada em si. Deixe-me compartilhar algo profundo que um homem, um arquiteto bem-sucedido, uma vez me disse. É como se eu estivesse projetando a estrutura mais importante da minha vida, mas em vez de plantas, estou trabalhando com energia. Em vez de fundações de concreto, estou construindo com intenções da alma. E, de alguma forma, eu sei que apressar o processo seria como tentar forçar uma flor a florescer puxando suas pétalas para abrir. Isso captura lindamente a compreensão inerente do masculino divino sobre o tempo nesta conexão sagrada. O reconhecimento do propósito da alma dentro desta conexão é talvez um dos aspectos mais mal compreendidos da experiência do masculino divino. Imagine um mestre compositor que de repente percebe que cada peça de música que ele já escreveu era, na verdade, parte de uma grande sinfonia. Esse é o nível de revelação do qual estamos falando. Não é apenas sobre reconhecer sua chama gêmea, é sobre reconhecer a dança cósmica maior da qual ambos fazem parte. O que torna este reconhecimento particularmente fascinante é como ele frequentemente opera em múltiplos níveis simultaneamente. O masculino divino pode estar seguindo sua vida diária,
tomando decisões aparentemente comuns, enquanto sua alma está orquestrando uma magnífica coreografia de sincronicidades e alinhamentos. É como ser tanto o jogador de xadrez quanto a peça de xadrez em um jogo onde as regras são escritas pelo universo em si. Há este belo paradoxo em jogo aqui. Quanto mais profundamente o masculino divino reconhece o significado profundo da conexão, mais eles entendem a importância de não forçá-la. Eles começam a ver que sua jornada com sua chama gêmea não é apenas sobre alcançar um destino, é sobre a transformação alquímica que acontece ao longo do caminho. E sabe o que é verdadeiramente notável? Este reconhecimento frequentemente vem com um profundo senso de paz, mesmo em meio a aparentes separações ou desafios. É como se o masculino divino desenvolvesse um sexto sentido sobre a conexão, um conhecimento inato que transcende a necessidade de proximidade física ou marcos convencionais de relacionamento. Eles começam a entender que sua conexão opera em níveis quânticos, onde tempo e espaço funcionam de maneira diferente do que em nossa realidade cotidiana. À medida que concluímos nossa exploração da perspectiva do masculino divino sobre as conexões de chamas gêmeas, é importante reconhecer a bela complexidade desta jornada espiritual. Você sabe como, às vezes, as verdades mais profundas são simples e complexas ao mesmo tempo? É exatamente com isso que estamos lidando aqui. Vamos ser reais por um momento. Entender os pensamentos e sentimentos do masculino divino não é sobre alimentar fantasias ou criar expectativas irrealistas. É sobre desenvolver uma apreciação mais profunda pela natureza multifacetada desta conexão sagrada. O masculino divino frequentemente descobre partes de si mesmos que nunca souberam que existiam, levando a profunda cura e crescimento. E não é isso que torna esta conexão tão especial? Aqui está algo que vale a pena lembrar. Cada masculino divino processa esta jornada de maneira única. Enquanto alguns podem abraçar os aspectos espirituais mais prontamente, outros podem precisar de mais tempo para integrar essas experiências com sua realidade prática cotidiana. E isso está perfeitamente bem. Lembre-se, seja você esteja experimentando esta conexão como o masculino ou feminino divino, o relacionamento mais importante é sempre aquele que você tem consigo mesmo. À medida que você continua neste caminho, deixe que este entendimento sirva como uma bússola, guiando você em direção à autodescoberta autêntica e ao crescimento espiritual. Afinal, não é isso que torna a jornada das chamas gêmeas tão transformadora? Não é apenas sobre encontrar sua outra metade, é sobre se tornar inteiro dentro de si mesmo. Obrigado por ter ficado aqui comigo até o final. Até o próximo vídeo. Gratidão.